O que é transfuga de classe? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Ter inteligência em cada escolha. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Já vou dizer desde já que é uma pergunta fantástica. Desculpa, tá? Não interessa se você não acha, mas é uma pergunta formidável. Tá? São perguntas formidáveis. Eu confesso que esse episódio é um pouquinho autobiográfico. É porque assim, muita gente pergunta do processo de fazer os episódios, né? Bom, quem sabe também, o Reginaldo, que é um processo complexo. Que as questões vão amadurecendo devagarzinho, assim, né? Então eu vou pensando em várias questões ao mesmo tempo, eu vou estudando e uma hora amadurece e aí chega a hora do episódio. Mas esse episódio, ele amadureceu de uma hora pra outra. Isso é uma coisa muito engraçada, assim. Tipo, tem as perguntas das pessoas, aí eu tenho que traduzir a pergunta num termo acadêmico, que aí você acha coisas na literatura. Isso. E aí você vai caçando as coisas e tal. Esse foi o primeiro episódio que aconteceu o contrário. Eu tava estudando várias coisas separadas e de repente uma pessoa de fora me falou um termo. E aí encaixou a Gestalt, eu falei, nossa, é isso que eu precisava. E aí esse episódio pulou, assim, do nada. Né? Então, inclusive, vamos falar da pessoa que me trouxe esse termo. Né? Inclusive é o título do episódio, Transfuga de Classe. E vamos falar sobre isso. E eu acredito que vai ter uma geração de pessoas, como o Ken também, que vai se sentir identificada. Tá certo, então. A pergunta veio do Gustavo Moura, que se identificou como graduado em administração pela USP de Ribeirão Preto. Ele diz o seguinte: primeiramente, parabéns pelo trabalho, trazendo conhecimento de forma leve e divertida. Conheci o Naruhodo ouvindo o Braincast 238, Fato versus Histórias. E de lá pra cá estou ouvindo um atrás do outro. Ok, hoje em dia o Braincast tá com, sei lá, 400 e pouco, né? É verdade, não, mais até, é. Então, esse e-mail é de 2017, tá? Só pra você ter ideia quanto tempo tá a pergunta guardada. Olha só, 2017, olha só. É. Ouvindo o Naruhodo 61, olha só, Naruhodo 61 faz tempo. Pessoas ricas prestam menos atenção à pobreza, entendi que a desigualdade vem crescendo nos últimos anos. Como estou em um meio extremamente politizado, com núcleos de esquerda e direita de um lado, ouço que a quantidade de pessoas na miséria e na pobreza caiu tanto em termos brutos quanto relativos nos últimos séculos, enquanto do outro lado ouço exatamente o contrário, que o capitalismo e a globalização apenas aumentaram essas questões. Afinal, existe algum consenso sobre isso? O que dizem os artigos científicos sobre o tema? E temos também a pergunta do Eduardo, que é de Recife e começou a cursar serviço social numa faculdade particular, que ele diz que tem bons professores, mas uma porcaria administrativamente. Mas isso é uma outra conversa. E aí ele continua: acompanho há pouco tempo o podcast, mas já ouvi todos os episódios e sou muito fã, principalmente da maneira que vocês passam conhecimento. Vocês dois formam uma dupla perfeita. Muito obrigado, Eduardo. Adoro as intervenções muito sagazes do Ken e adoro também quando o Altair fica pistola. Mas o ponto alto mesmo de um episódio é quando o Reginaldo toca a gravação de Reginaldo, você é tão bom pra mim. Concordo totalmente. E já denunciei a idade dele, porque ele lembra que isso é da TV Pirata. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. É verdade. Ele diz, não tem uma vez que eu não dê muita risada. Rasgação de seda devida, encontrei no Facebook uma postagem patrocinada que linko aqui e fala sobre a pobreza na infância e o aumento da possibilidade de transtornos mentais. Pesquisa feita no Brasil que durou 7 anos. Gostaria de saber, se possível, a consistência dessa pesquisa, já que ainda não sei avaliar isso, porque serve de mais um dado que, acredito, pode me ajudar tanto na minha graduação quanto no futuro que pretendo ter no serviço social, que é o de pesquisador. Essa minha decisão de tentar enveredar por essa parte de meu curso é devido à crônica falta de pesquisa de maneira geral no Brasil, principalmente quando comparado com vários outros países. E claro que o Naruhodo me ajudou a decidir sobre isso. No primeiro semestre tivemos uma cadeira de psicologia e falei várias vezes desse podcast nas aulas. O mesmo aconteceu nas aulas de estatística no segundo semestre e sempre recomendei o Naruhodo nas aulas.
por fim, espero que não demore 3 anos para que vocês consigam responder esse pedido. Ô, Eduardo, spoiler, demorou 3 anos. Isso, chegamos no limite superior. Essa pergunta é de 2022. Porque aí a minha graduação acaba. Espero que tenha acabado, espero que vocês tenham se formado, estejam muito bem. Fora de brincadeira, sei que dependendo do assunto demora muito mesmo. Obrigado por vocês existirem e desejo muito sucesso a todos vocês que tenham uma longa vida. Eduardo, muito obrigado. Eu prefiro ter uma vida boa do que longa. Mas, de fato, demorou, né, Altair? Mas saiu. Demorou. Saiu. Mas saiu. Pois né? é. O que é que a ciência, então, tem a dizer sobre esses dilemas e essas angústias relatadas pelo Gustavo e pelo Eduardo, Altair? Então, começando com o artigo que o Eduardo indicou, né? Ele indicou um link de uma divulgação, mas aí tem um artigo, está na descrição, é o primeiro link. É um artigo muito bem feito, de um grupo aqui do Brasil, que mostra, assim, estatisticamente, por um estudo de moderação e mediação, que, de fato, uma coisa, assim, é importante mostrar dados, assim, para conferir as nossas intuições, né? De fato, a pobreza, durante um período crítico do desenvolvimento infantil, aumenta a probabilidade de questões ligadas à saúde mental. Tá? Só que esse artigo é de uma área de epidemiologia, que é uma área mais médica, então estuda as associações entre diagnósticos de doença mental feitos majoritariamente por questionários, né, e traços econômicos da infância. São estudos muito importantes. A gente trata no Naruhodo muito da questão das 4 causas e tal, né? Então esse trabalho de epidemiologia é importante para o serviço social, que não trata, assim, trata por meio do indivíduo questões de matiz social. E aí envolve as questões epidemiológicas, claro, né? Então, a primeira coisa desse episódio, e a gente faz isso em todos os episódios, é acabar com essa diferença de exatas, humanas e biológicas, tá? Então vocês vão ver durante esse episódio que eu vou parecer um mundrungo de papete falando no sarau, sabe? Eu vou pegar bem os estereótipos. Em algumas partes do episódio eu vou parecer um nerdola mesmo de exatas, tá? Porque a ideia é juntar. Os discursos têm paralelismo. Então, da mesma forma que existe um paralelo entre as exatas, os humanos e os biológicas, tem paralelos entre os discursos. O problema é que as pessoas são mal formadas e tem muito viés em um discurso só. Então, por exemplo, eu vou falar muito de um grande autor, eu gosto dele, do Pierre Bourdieu. Né? Eu acho ele fantástico, ele tem coisas muito importantes. O problema são os budesianos, sei lá, budianos, sei lá, o nome que você der pra isso aí, pro time do Bourdieu. Os fãs, é isso? Isso, os fãs. Né? Eu lembro muito de uma fala do Piaget, assim, o Piaget era vivo e ele tinha brigas entre o Piaget e o Vygotsky. Mas a briga nunca foi entre o Piaget e o Vygotsky, porque o Vygotsky morreu muito cedo e o Piaget viveu muito. Então eu lembro de uma professora minha que foi aluna do Piaget, ela contava que tinha um congresso. E aí o Piaget tava lá sentadinho, velhinho, e tendo umas tretas homéricas entre o povo do Piaget, do Vygotsky, eles brigando lá. E aí chegaram pro Piaget e perguntaram: Piaget, o que você acha disso? Aí ele olhou e falou: o problema não é o Piaget, são os piagetianos. É isso, sabe? Então vocês não sabem do que vocês estão falando. Tipo, eu nunca briguei, muito pelo contrário, é complementar, só que a gente tinha interesses de pesquisa diferentes. Certo. E a questão é que vocês ficaram viesados no método, né? Então esse é um problema. Esse artigo ele é muito importante para mostrar que, de fato, num certo nível de explicação, né, a desigualdade e a pobreza, de fato, por uma questão material, você pode pensar por meio da nutrição. Por exemplo, se você tem uma baixa qualidade nutricional, óbvio que de causa material vai afetar o seu desenvolvimento biológico e vai afetar a sua capacidade de interação com o mundo e desenvolver as suas potencialidades. Isso é meio óbvio. Né? Temos muitos dados que mostram isso. Mas, por outro lado, mesmo que você tenha uma infância não tão favorecida, mas você tenha acesso a uma nutrição minimamente de boa qualidade, né? E você se desenvolva no limite das suas potencialidades, e você ascenda socialmente, isso também é um problema. Gera problemas. Esse é um negócio engraçado, porque a gente tem uma crença, e é uma crença que vem desde o pós-guerra, mas nos anos 2000, aqui no Brasil especificamente, ganhou força, né? Principalmente por conta do início das políticas afirmativas e de aumento, de expansão da escolaridade. Então, a partir dos anos 2000, e é uma efeméride, isso nunca aconteceu antes na história, tá? A gente teve um grande aumento da inserção das pessoas no ensino superior. Eu sou exatamente dessa geração, né? Então, você tem a geração, por exemplo, do FHC,
que foi uma decisão estratégica que eu acredito acertada, que foi o investimento na educação básica. Certo. Básica, né? Então apareceu muitos mecanismos, muitos dispositivos sociais e institucionais para a melhoria da qualidade do ensino básico. Quando chegou nos anos 2000, teve assim, esse investimento grande no ensino superior. E eu sou fruto disso. E foi muito legal, assim, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, trouxe problemas para toda uma geração. E aí, uma das consequências desse problema que não foi trabalhado adequadamente, ou na verdade foi, tipo, assumiu-se o risco dele, né, porque ele foi pensado, é o conservadorismo que a gente tem em uma fração da classe mais nova, mais jovem, hoje. As pessoas que nasceram em... porque assim, eu fiz faculdade em 2000, eu entrei exatamente em 2000 na universidade. Mas tem a geração que nasceu em 2000. Então, esse está sofrendo um caminho contrário à minha geração que entrou em 2000. E esse é um mecanismo muito interessante, assim. Então, quando você pensa a ideia da desigualdade, né, você tem a questão material da desigualdade, que é falta comida ou falta dinheiro, que é a questão mais básica. Mas a partir do momento que você resolve isso um pouco, você vai ter a desigualdade social. E essa desigualdade social, ela aparece de diferentes meios. E aí, é uma coisa que eu estava construindo já há alguns anos, pensando sobre isso, né? E aí eu lia diferentes coisas, e aí aconteceu uma efeméride também, né? Uma coisa, assim, aleatória, mas importante, que eu fui convidado, e aliás agradeço muito, não só a você, mas agradeço ao Cris Dias e a Humberto e todo o pessoal da organização do TEDx. TEDx Blumenau Isso, exatamente. Segundo o Cris Dias, o melhor TEDx do mundo. E eu concordo. A organização é impecável. Foi o meu segundo TEDx, né? O primeiro eu fiz em 2018. Mas o de Blumenau, de fato, é o melhor, é muito bem organizado. E a curadoria foi muito boa, né? Das pessoas que participaram. Recomendo, quando sair os vídeos, que assistam todos. Assim, foi muito legal mesmo. E nesse TEDx eu conheci as pessoas, né? A gente faz um ensaio, então eu tive a oportunidade de ouvir todas as apresentações antes. E foi muito legal, porque conversar com as pessoas e tal. Eu nem vou citar todos, porque todos são muito legais, assim, vale a pena acompanhar. Mas uma pessoa em particular, eu conheci a Marielle Malman, né? Que ela fez uma palestra muito boa, assim, me emocionou até, porque eu estava ouvindo a palestra e falei, nossa, era isso que eu precisava. Encaixou uma gestalt na minha cabeça, né? Que ela trouxe um conceito chamado transfuga de classe, que é o título do episódio, né? Você já tinha ouvido falar desse conceito, Ken? Transfuga de classe? Não, nunca ouviu? Não tinha ouvido falar. Que é a ideia de uma pessoa que nasceu num contexto familiar mais pobre, mais desfavorecido, e aí a pessoa ascende socialmente por meio da escolarização. Então, vai trabalhando, consegue uma escolarização maior, acaba sendo uma das primeiras pessoas, ou da primeira geração, que entra na universidade. Isso gera isso é legal por um lado, né? Te dá acesso a várias coisas, mas isso gera uma desadaptação crônica, né? E o nome transfuga de classe é o nome disso, é um conceito disso, que é uma sensação que eu carrego até hoje, que é fantástica, né? Assim, não a sensação, mas a entendê-la finalmente, né? Transfuga de classe vem do francês. É só ler isso em francês, assim, que é o mesmo termo, tá? Mas uma tradução seria desertor de classe. Alguém que deserda da sua classe, ou um desertor social. Então, o primeiro uso desse termo é um termo meio pejorativo. Ele não tem a ver só com a mobilidade social, ele tem um juízo de valor aí, né? Tem. Então, assim, o primeiro uso dele depois se perdeu esse termo desertor. Porque, por exemplo, que você entende isso muito bem, a gente tem o Naruhodo porque japonês é tudo igual. E aí eu vou estereotipar de verdade, porque eu quero trazer que é exatamente a mesma coisa. Quando você era mais jovem, estava na escola, você não tinha os seus colegas japoneses que negavam a raça, sabe, entre aspas? Sim. Isso é a ideia do desertor, nesse sentido. Eu acho que em alguns momentos até eu fiz isso. Isso, exatamente. Então, é um movimento interno, não é uma coisa que você tem ou não. Você joga com isso, né? Porque você tem uma certa identidade social colocada em outro lugar. E aí você tem opções. Quando eu falo opções, não é consciente. Mas de aderir ao lugar onde você está, aderir ao lugar de onde você saiu, ou ficar no meio do caminho, ou lidar com a ambiguidade, né? Certo. Não são duas opções, são três, né? Então o transfuga de classe, na verdade ela foi popularizado, o termo, não foi criado por ela, mas foi popularizado por uma autora, que eu já li muitos livros dela, comecei a ler obsessivamente, né? A Annie Ernaux, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2022, recomendo muito o primeiro livro dela. O primeiro livro dela, de 74, bateu doído em mim, viu?
A tradução seria Os Armários Vazios, Le Anois Vide. É um livro meio autobiográfico que descreve uma personagem que é a Denise Lesueur, e ela, durante a adolescência, ela passa por um aborto ilegal e ela entra na universidade, né, logo depois. E aí tem vários conflitos com a relação do trabalho, as aspirações pessoais dela, e é um livro de 74, né? Então isso, o que aconteceu no Brasil nos anos 2000, na França foi nos anos 70, né? Então é fantástico. E aí a Annie Ernaux, ela escreveu vários livros assim, com um tom autobiográfico, mas que ela descreve muito os constrangimentos coletivos da memória pessoal dela. Então são memórias pessoais que ela transforma em constrangimentos coletivos, de uma forma muito bonita. Tem um livro, que aí já é mais dos anos 80, 90, que é Les Années, Os Anos. Fantásticos livros, fantásticos mesmo. E aí, tanto é que ela ganhou o Prêmio Nobel em 2022, pelo conjunto da obra. Foda! Certo. Como é que eu não achei essa mulher antes? Né? Poxa, aí ele ligou com toda a literatura que eu tinha lido. Faltava, tipo, eu tava lendo a teoria mesmo, mas faltava a literatura pra dar o arremate. E eu agradeço muito a Marielle por ter me encontrado esse termo. Fantástico. E aí eu fui atrás do termo mesmo, né? Onde que surgiu, tá? A Annie Ernaux, ela popularizou o termo, mas o transfuga de classe, mas não surgiu com ela, né? Aí tem gente que atribui a um texto de 2014, de um autor, a Chantal Jacquet, também francesa, né? E aí eu olhei o texto, aí eu achei uma outra referência. A referência mais antiga que eu achei é de 2005, que é um texto formidável também do Bernard Lahire, também francês. Que a tradução em português é Patrimônios Individuais de Disposições para uma Sociologia na Escala Individual. Um texto formidável também, né? E aí, agora veio a parte cirandeira, tá? Assim, a parte de mundrungo mesmo, né? Então imagina de papete, eu não tenho cabelo, mas imagina com cabelo, sabe? Aí tem que ser assim. Cabelão, barbão, isso, papete. No sarau, tem que ser assim, tá? Bolsa tiracolo de couro. Exatamente. Sociais total. Então, vale a pena explicar, do ponto de vista das ciências sociais, o que é uma disposição, tá? Disposição não é sinônimo, mas é a ideia de mecanismo. Então, por exemplo, na biologia a gente pensa em mecanismos. Mecanismos moleculares, mecanismos genéticos, fisiológicos e tal. Né? Certo. O correlato disso nas sociais é dispositivo. Porque e parece discurso meio tilelê, mas não é. Porque quando você pensa um mecanismo social, dá a sensação de um certo determinismo. Certo. Porque, por exemplo, a ação da insulina no seu corpo, ela é determinística. Assim, ela tem uma probabilidade, mas você tem diabetes, tem que tomar insulina, porque tem uma coisa que não tá funcionando. É como um carro que tá falhando uma parte. Tá? Certo. Então, as ciências sociais, para fugir dessa coisa meio determinística, você tem um jogo probabilístico também. Então, eles não deixam de... Eles fogem do termo mecanismo e falam de dispositivo social. Dispositivo social é como se fosse uma redoma que não é fixa, mas você tá ali dentro e você joga dentro daquilo. Então, quando você pensa disposições individuais de ação. Então, quando você pensa, por exemplo, o ser oriental, isso é um dispositivo. O ser mulher, o ser homem, não é um mecanismo, sabe, que é causa-consequência. Tem um jogo, tá? Então, é um nome muito próprio, você pensar em dispositivos. Porque também, na literatura sociológica mais antiga, a gente pensava na noção de sujeito, né? Então, você quem nasceu como um aglomerado de células, igual sua filha. Nasceu como um aglomerado de células sem nome. Aí te dá um nome e te dá um lugar social. Ela é a filha do quem? E a filha, enfim, e neta de sei lá quem, que nasceu em tal lugar. E aí atribuem isso a ela. Isso não é dela. É atribuído a ela, né? Perfeito. Então, quando você é muito pequeno, né, você nasce com fala, que é a capacidade de dizer gugu dadá, né? Produzir sons. Isso é biológico, isso tem mecanismos. A fala tem mecanismos. Só que conforme o organismo age no ambiente, cria-se uma certa imprevisibilidade, tá? Cria-se não é uma coisa indeterminística. Tem uma determinação, mas é mais fluida. Então, eu produzir sons é uma coisa determinística. Tem mecanismos de produzir sons. Certo. Mas o efeito do som no ambiente, como eu não sou onipotente, o efeito do som no ambiente gera um movimento. Gera uma imponderabilidade, tá? Isso agora eu vou virar nerdola, porque isso junta com a parte de matemática, tá? Na teoria clássica de processos estocásticos, dizem o seguinte, que quando você tem... Isso é a definição de passeio aleatório. Quando você tem dois eventos, então você tem dois eventos determinísticos, tipo, o Ken está agora no quarto e ele vai ao banheiro.
Então você tem 2 eventos determinísticos, que é estar na sala e ir ao banheiro. Entre 2 eventos determinísticos pode acontecer qualquer coisa. Certo. Então a aleatoriedade existe entre 2 eventos determinísticos. Então, por exemplo, tem a sua filha nasceu, isso é um evento determinístico. A sua filha entrou na escola, é outro evento determinístico. O que pode acontecer entre esses 2 é qualquer coisa. Isso é o passeio aleatório. Você sabe que você vai de A pra B. E isso é determinado. Mas como? É onde o jogo joga. É onde as sociais entram. Tá? Então, isso você vê que você tem indeterminações, mecanismos maiores, sistemas maiores, dentro de dispositivos menores. É assim que você liga as áreas. Então você tem... Porque você é um corpo biológico, não tem jeito, tá? Você pode ser a pessoa mais esclarecida do mundo. Se um dia você tiver um problema renal, isso vai limitar sua vida, tá? Então você tem grandes mecanismos, sistemas sociais complexos, que aí você pensa em teoria dos jogos, que não tem a ver com você, mas com o que vai acontecer, né? E entre esses sistemas maiores determinísticos, você tem uma gama de variabilidade que é onde moram os dispositivos, tá? Então, vai ter um Naruhodo depois sobre livre-arbítrio, mas isso ajuda a organizar um pouco. Que a pergunta se existe livre-arbítrio é ruim, porque você tem que pensar no nível de análise. Existe livre-arbítrio em geral? Não interessa. A pergunta é ruim, sabe? É a mesma coisa que você definir o que é vida. Porque dependendo do nível de análise, existe ou não. Depende da definição, do contexto, tá? Então existem mecanismos que controlam, que geram princípios determinísticos, e existem dispositivos que geram variabilidade, tá? Então essas duas coisas coexistem em níveis de análise diferentes. Então tem que pensar no 3D, tá? Então quando a sua filha tem fala, e isso interage no ambiente, isso gera uma imprevisibilidade. E aí, nessa imprevisibilidade, a fala vira língua e o indivíduo vira sujeito, né? Então, a sua filha não vai ser mais um aglomerado de células, ela vai ter um nome, vai ter um RG, um CPF, uma nacionalidade, o que quer que seja, tá? E aí, o indivíduo vira sujeito e a fala vira língua, né? E aí, mesmo quando você pensa na ideia de sujeito, ainda tem um certo caráter fixo. Porque parece, se sua filha virou um sujeito, ela é brasileira, por exemplo. Então, ser brasileiro é isso, né? É o que é, né? E, na verdade, hoje em dia, na nossa sociedade complexa, não é só isso. E aí veio o papel muito importante do Pierre Bourdieu, né? O Pierre Bourdieu, ele coloca muito que a ideia é você... O sujeito... E ele critica muito Durkheim por causa disso. O sujeito não é uma mera vítima dos meios sociais. Ele tem um mecanismo de contraforça interno. Então você tem que mudar o termo sujeito. Você tem que chamar de agente. E aí liga com a teoria de jogos. Tá vendo que eu tô indo do cirandeiro pro nerdola. Exato. Tem que ir pros dois. Né? Por quê? Porque a teoria de jogos trabalha com agentes. Porque os agentes estão fazendo coisinhas. Eles são um vetor de probabilidades. Eles não são números fixos. Né? Tem total paridade. Então a ideia de você pensar a transfuga de classe é você não pensar em sujeitos. Você nasceu numa infância pobre, e aí você entrou na universidade, teve acesso à escolarização, se tornou alguém iluminado e construiu algo pro mundo. Não parece que o meio social moldou você como sujeito? Não é assim. Você é um agente. Claro que você entrar na universidade pública muda suas probabilidades de alguma coisa, né? E aí a Annie Ernaux brilha com os textos dela, porque ela mostra assim, poxa, eu consegui coisas legais. O mesmo a fala da Marielle, né? Eu consegui coisas legais, a escolarização me ajudou, mas ao mesmo tempo me aprisiona. Me aprisiona por quê? Porque quando eu me escolarizo e eu volto pra comunidade de onde eu vim, eu não sou mais bem recebido. Quando eu digo bem recebido, eu avaliando a mim mesmo, meu julgamento interno. Eu não me sinto mais pertencente àquele lugar. Porque as pessoas compartilham de outros dispositivos. E eu tive acesso a um outro dispositivo. Isso me tornou alguém diferente. E eu também não tenho acesso ao lugar onde eu estou, que é a universidade, né? Sim. Hoje, de 2010 pra cá, quando você vem as cotas, na minha época não tinha. Então, na época que eu fiz graduação, só tinha eu e mais uma ou duas pessoas que tinham escola pública. Eu fui o único da escola pública do meu ano, da minha escola, que passou na USP. E eu tava entre os 10 que fizeram faculdade. A maior parte das pessoas terminava o ensino médio e ia ser feliz. Ia casar, ia fazer outras coisas. Então é muito diferente. E eu nem imaginava, foi uma quebra enorme. Então eu sou um transfuga de classe, clássico. Assim como muitos da minha geração mesmo. E isso gera uma desadaptação enorme, posteriormente. Que aí você pode lidar com esse discurso de formas diferentes. Com essa desadaptação.
né, de formas diferentes. Então, por exemplo... Eu senti a mesma coisa. É isso, por isso que eu estou falando. Guardadas as devidas proporções, eu senti a mesma coisa, assim, né? Quando eu volto para a origem, existe esse estranhamento, né? Uma espécie de não pertencimento de algo com a qual eu nasci, né? E quando eu prosperei, né, e ascendi economicamente, tive acesso a lugares e pessoas que eu não me sinto pertencendo também. Exatamente. E aí, o texto do Bernard Lahire é fantástico, porque ele mostra, assim, são as trajetórias de indivíduos que passaram por uma transformação em seu ambiente social através da mobilidade, mas isso não é bom para eles, do ponto de vista individual. Vai ser bom para a próxima geração, mas não para eles. Sim. Então, lembra muito uma guerra. Porque quando você tem uma guerra muito grande, né, a guerra marca a vida daquela geração. Só que a guerra marca do ponto de vista concreto. As pessoas perdem patrimônio, perdem vidas, perdem parentes e tal. Isso gera uma marca para a próxima geração, óbvio. Tem o trauma e tal. Mas a mobilidade social, e aí onde o Pierre Bourdieu brilha, a mobilidade social gera essa marca também, de desadaptação. E gera vários problemas. Não no sujeito, mas no agente. Muda as probabilidades do agente. Isso é formidável. Porque aí, o que acontece? Quando você transfuga de classe, né? Aí depende. Isso é um discurso que habita você, né? É um dispositivo que habita você. Você não pertence mais ao lugar onde você está, você não pertence mais da onde você veio, não pertence aonde você está, então você fica no meio do caminho. Aí vem aquela coisa, o que você faz com isso? Né? Porque isso é dado. E de novo, você não escolheu. Isso é dado pra você não escolheu isso. Tem basicamente 3 saídas, né? Ou você tenta se adaptar pra onde você quer ir, e você sabe que você nunca vai conseguir, né, se adaptar a esse lugar, né, de classe. Eu não gosto de falar classe social mais alta, mas classe diferente, porque todas têm problemas também, né? E aí eu assisti um documentário sobre o Príncipe Charles um tempo atrás, uns anos atrás, e me ocorreu depois, lendo essas coisas, que eles entrevistavam um mordomo do Príncipe Charles. E aí, é o Príncipe Charles, né? Ele nasceu sendo servido, né? Então, ele naturalizou isso. Ele não consegue fazer coisa alguma. Até a pasta de dente é colocada com exatamente 1 polegada em cima da escova dele, colocado ali na frente dele, né? E aí o mordomo contou um negócio que eu achei sublime, assim, pra mostrar isso, né? O que a falta de transfuga de classe faz com alguém, né? Que certa vez, o Príncipe Charles estava sentado numa cadeira, ele ligou, porque a casa é gigante, tem um telefone, né? Ele ligou pro mordomo, falou, esqueci, sei lá, o João, né? Uma carta que a rainha me mandou caiu na minha lixeira, aqui do lado. Você poderia pegar pra mim? A lixeira tava na porra do lado dele. Aí o cara entrou lá na sala, Vossa Alteza, e pegou a carta, colocou na mesa. É só isso que o senhor prefere? Sim, muito obrigado, João. Porra! Entende? Tipo, como você naturaliza o bagulho? É fantástico. E aí a fala desse mordomo mostra a transfuga de classe dele, né? E mostra que é impossível ele estar no lugar do Príncipe Charles. E ao mesmo tempo mostra a impossibilidade que o Príncipe Charles tem de mudar a situação dele. Ele é aprisionado dentro da realeza. É uma prisão. Então, quem sofre com a transformação... Mesmo sendo endinheirado, né? Não, é pior ainda. Cai na mesma condição do desvalido. Você também é aprisionado. Só que porque você... e ambos não podem escolher. É um negócio formidável, assim. Só que assim, o cara desvalido... Quando você dá políticas de inclusão, ele ascende socialmente, ele carrega esse histórico, óbvio, né? Só que ele não se sente pertencente a nada. Você resolve a guerra do ponto de vista material, mas você carrega esse dispositivo de desadaptação e a pessoa tem que lidar com isso. Faltam mecanismos de lidar com isso mesmo. Porque a ideia não é pegar você, por exemplo, e adaptar você ao novo lugar. E essa é uma crítica que o Bourdieu faz à classe intelectual, que eu concordo 100%. Que é a classe intelectual de Echarpe e óculos em lançamento de livro na Vila Madalena, sabe? Que não quer dizer nada. Isso também reforça estruturas de classe. Porque você ascende a pessoa socialmente, economicamente, melhora a qualidade de vida dela, agora ela pode comer um pouco, ela tem um teto, mas preserva o privilégio social da realeza
querendo falar um monte de palavra em sei lá o quê, sabe? Tendo empregados, sabe? Aqui no Brasil, né? Então a pessoa ascende socialmente, qual que é como que ela se sente dentro dessa nova classe? Tendo empregados. Agora eu tenho diaristas, né? Eu tenho mordomos, eu tenho serviços. Reproduz a prática e não sabe mais limpar o próprio banheiro. Verdade. Percebe que negócio louco? Total. Eu acho formidável esse elitismo, sabe? Então, você tem um dos mecanismos da transfuga de classe é você tentar forçar pertencer a essa nova classe onde você teoricamente está. Então você vai adquirir os signos sociais, os dispositivos. Você vai ter empregado, você vai ter o carro, você vai ter ler as certas coisas, vestir as tais roupas, né? Tomar os certos vinhos, né? Esse tipo de coisa. Outra coisa, você vai polarizar, você pode reagir, né? Falar, não, eu não pertenço a isso. E aí você tenta negar, mas você não consegue negar, porque você não nega direito. Porque você vai negar de um jeito elitizado, fazendo críticas sociais, publicando nas revistas, né, contra. E aí você não vai ser aceito. Nem da onde você veio, nem pra onde você vai, né? Eu acredito que o caminho menos pior é o terceiro, que é você admitir a ambiguidade. Que é você que eu acho que é o que você tomou também. Por isso que a gente tá há 9 anos no Naruhodo também, né? Que é exatamente isso. Que é você aceita estar no podcast com alguém que fala mal da publicidade todo dia, né? Total. Então, isso E apoio ainda. então... Mas isso é admitir a ambiguidade, porque você continua reproduzindo práticas publicitárias que não tem jeito e tá tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo tem essa crítica interna. Então você carrega o conflito com você, né? Você carrega o conflito com você. Que é um conflito que eu sei que sua filha não vai ter, né? E seus pais não tiveram, mas você tem. Sim. E é isso que mobiliza, entende? E é isso que o Bourdieu comenta, que eu acho fantástico, que é a ideia do habitus, com U, habitus, né? Que é um dos conceitos clássicos dele, né? O habitus, ele fala que é um conjunto de disposições de certas variáveis adquiridas através da socialização. Então você tem dispositivos sociais que você transforma em disposições adquiridas através da socialização. Então, a socialização dos seus pais te ensinou algumas coisas, te deu dispositivos. Quando você entrou na universidade e no mundo do trabalho, apareceram outros dispositivos que geram conflitos. E aí você, normalmente o habitus é você se adaptar a essas estruturas. E aí você gera disposições. Então são esquemas adquiridos de percepção, pensamento e ação. A ideia de hábitos vem muito da ideia de lexis, do Aristóteles, que o Marcel Mauss na antropologia usa. Tá? O que seria a disposição? Por exemplo, quando você está numa reunião do grupo de planejamento, dos planners, você não fica pensando muito, mas você desenvolve uma disposição. Você tem um senso do jogo, sabe? Os publicitários, você tem amigos que vêm de famílias de publicitários. Todo mundo é publicitário, tem o pedigree, né? E tem gente que tá lá por acaso, assim, que fez publicidade porque, sei lá, achou a administração chato, sei lá, né? Então, você lá no meio, você tem o senso do jogo. Você tem a disposição de como dialogar. Como desenvolver uma ontologia de pessoas que têm o pedigree de publicitário e pessoa que não gosta da publicidade, tá ali só pra, né? Isso é a disposição. Quando você é capaz de se adaptar a esse jogo, de conversar com diferentes agentes, você tem o habitus, né? Esse habitus é esse jogo que você sabe o que é ser publicitário, como se portar nas diferentes situações e tudo bem, tá? Só que esse habitus, ele pode ser bom ou ruim, né? Porque o habitus é uma coisa relativamente autônoma. Lembra que eu falei da disposição? Ele não é um mecanismo, ele não é fixo. Ele é relativamente autônomo. E ele se encontra entre o inconsciente condicionado e o intencional calculado. Então, ao mesmo tipo, você tá refletindo, tipo, por que eu tô falando com esse cara que vem de famílias de publicitários? Você tá calculando alguma coisa, ao mesmo tempo que você mostra coisas inconscientes. Você admira e ao mesmo tempo rejeita. Ao mesmo tempo, é ambíguo. E tá tudo bem, e é assim mesmo. E aí é importante que o habitus, ele não é destino. Ele não é uma coisa que você sempre pode mudar. O habitus, né? Você pode usar esse dispositivo, esse habitus, pra tentar pertencer ao grupo, e aí você força você mesmo. Então você se sacrifica individualmente. Ou você pode tentar polarizar e brigar contra, e aí você também sofre individualmente. Ou você pode transformar o sofrimento em movimento. E aí estabelecer um diálogo, entendeu? Então, e esse é o jogo. O que normalmente as pessoas, elas vão pra um lado ou pro outro. A ideia é você tancar a responsabilidade pra você mesmo. Porque quando eu falo que quando eu quero me adaptar ao mundo dos publicitários, eu olho quem não é publicitário e falo, a culpa é sua.
Quando eu quero brigar, polarizar com os publicitários, eu falo pros publicitários, a culpa é sua. Quando eu quero, tipo, de fato ter um diálogo, eu falo, a culpa é minha. E aí eu tanco esse movimento. Entendeu? E eu não passo ele pra frente. O que acontece com o nosso dia a dia? É uma merda. Né? É uma merda. No longo prazo você ganha? Ganha. Mas o dia a dia é uma merda. Então quando você olha pra trás, por exemplo, na sua carreira aqui, eu tenho certeza, quando você olha pra trás, você fala, eu fiz várias coisas legais. Mas que custo essa merda me deu? Né? Que droga. O dia a dia é uma bosta. Mas o resultado vem, né? Com probabilidade 1. Né? E aí volta no modelo determinístico. A gente tem eventos determinísticos. Entre cada evento determinístico é um passeio aleatório. Né? Não é fantástica a discussão de humanas? Muito bom, muito bom. Eu acho formidável. Né? E aí a ideia do hábitos, ele pode contribuir para a reprodução social. Então, por exemplo, se eu tenho um hábitos muito fixo, isso contribui para eu reproduzir certas práticas. De sexismo, machismo, misoginia, o que quer que seja. Né? Se o meu hábitos é muito rígido, e eu quero pertencer ao grupo para onde eu ascendi, aí eu vou ter que comprar a regra do jogo. Vou ter que jogar o jogo. Né? Faça como os romanos. E aí isso vai gerar um certo sofrimento e eu vou reproduzir práticas. Aí é a ideia do elitismo e, sobretudo, do intelectualismo. O intelectualismo é esse movimento, né? De que, eu sou escolarizado, eu sei o que é bom pra você. Né? Sim. Eu sei o que é bom pra você, então você trata todo mundo como criança. Mas as pessoas também são crianças. Esse é o negócio. Você não pode cair no contrário. Ah, não. Você dizer pros outros que eles não devem fazer tal coisa também é errado. Isso é bobagem, porque tem limite. Você não vai dar liberdade pro cara ser anti-vacina, entendeu? E isso são bem poucas ideias mesmo. Tem coisas que, durante a sua vida inteira, você tem que ter regras. Porque essas regras te dão limite pra ser criativo, tá? Então, assim, você ser Vila Madalena, você ser Namastê Gratidão, ser Gratiluz e ser anti-vacina, você é um arrombado. Ponto. Tem que escrotizar essa pessoa, tá? Então, assim, eu tô cansado de ver criança morrer por causa de gente arrombada. Sabe? E tem graus de arrombados. Tem alguns que eu aceito, outros não. Antivacina eu não aceito, tá? Principalmente se você é escolarizado. Você é um imbecil, tá? Então, assim, e tem que ser escrotizado em certo nível. Ah, mas isso é elitismo. Elitismo, meu pau de óculos. Tá? É uma questão biológica ligada à causa material. Você tem inúmeras evidências, só que você quer ser onipotente. Não, sabe? Tem regras naturais que controlam. Você não vai passar desse limite. Seja criativo com isso. Tá? Faça o ensino médio de novo e vacine seus filhos. Tá bom? É simples assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não. Tipo, você não pode impor de cima pra baixo a regra. Você tem que dar um jogo para as pessoas jogarem. E aí, o que acontece? Tem um conceito muito importante do Bourdieu que chama violência simbólica. Né? Então, como que você desenvolve os hábitos? Você desenvolve no ambiente familiar, você desenvolve na escola. A escola é uma forma muito útil de estruturar os hábitos das pessoas, os valores. Então, a escola onde você estudou, você ter feito o ensino federal, marcou você. Quer você goste ou não, ter feito federal. E a faculdade que você fez também marca. Né? Você pode ter gostado ou não, e aí tem a ver com o nosso ouvinte Eduardo, né? Que tá fazendo lá, tá reclamando da parte administrativa da faculdade, mas, querendo ou não, a faculdade marca, né? O que você estuda. Né? E aí, isso pode ser muito produtivo, mas pode gerar o que ele chama de violência simbólica. A violência simbólica, que é diferente da violência da guerra física, né, é um outro nível, que é gerado por dispositivos, não é gerado por mecanismos. Né? Então, a guerra, né, ela é gerada por mecanismos, que são armas, bombas, estratégia militar, esse tipo de coisa. Tá? A violência simbólica é gerada por dispositivos, são coisas mais... E o interessante é que a violência simbólica é uma capacidade auto-interessada, é ambíguo. A violência simbólica sempre tem um interesse meu e seu. Quando você sofre a violência simbólica, tem uma parte sua que tem um interesse nisso, sabe? Que tem um interesse assim, se eu recebo essa violência e eu aceito, eu vou manter meu status de privilégio. Então, tipo, eu aceito o assédio dentro da empresa porque eu quero ser promovido. Certo. Isso é uma violência simbólica. Então, é uma capacidade auto-interessada, é ambíguo, de garantir que a arbitrariedade da ordem social é ou ignorada, ou os argumentos dessa ordem social são interpretados como naturais. Então, é normal todo VP de publicidade ser assediador. Sempre foi assim, né? Então, isso é a violência simbólica. Você atribuir naturalidade a certos fatores de ordem social, e como os fatores de ordem social são gerados por dispositivos e não mecanismos, você não pode naturalizar. Os mecanismos você até pode. Tipo, se você é diabético, você precisa de insulina. É mecanismo,
né? 1 para 1. Agora, coisas de ordem social não, porque são gerados por dispositivos, que são gerados por agentes e não sujeitos, que interagem no meio ambiente, por um meio probabilístico, e ele não é onipotente. Olha como fecha tudo! Que fantástico! Não é fantástico? Uau. Dá um senso de... Eu me ouvindo falando isso? Puxa, que ideia bacana! Né? E a ideia não é minha. A ideia é dos bagulho que eu li. Foda! Nossa! Sim. É legal demais, poxa! Né? Você ganha o dia pensando nessas coisas. Pra que isso serve? Pra nada! Mas é muito legal! Poxa! Né? E aí, o que acontece? Quando você naturaliza fatores de ordem social, você legitima e na verdade, conserva estruturas sociais. Que é meio ruim, né? Bem ruim. Então. E aí, essa é a ideia da violência simbólica, que é uma briga, né, social, política, epistemológica, científica, contra a teoria da escolha racional. Né? A teoria da escolha racional vem da economia, principalmente, aquela ideia do homo economicus, que é uma bobagem. Né? O homo economicus é o agente que age em função dos seus próprios interesses. Dá a sensação que o cara é onipotente, ele conhece os interesses dele. Nem você sabe os seus interesses, nem eu. Sabe? Não, tá? E, obviamente, na psicologia isso foi destruído pelas teorias modernas. Modernas não, né? Porque vem dos anos 80. As teorias corretas, assim, de economia comportamental, que os economistas não conhecem, porque não estuda psicologia e sabe pouca conta. Né? Acha que é só ajustar a regra por regressão linear. Aí não dá certo. Né? Então, e do mesmo jeito, assim, o povo que estuda Bourdieu, em geral, é muito legal. Bourdieu é foda. Né? Só que o que acontece? Os budesianos, o que quer que seja, budianos, sei lá o nome que você dá, eles não estudam conta. E aí fica uma coisa, não, nada é natural. Bobagem! Você tem mecanismos sociais amplos que te controlam de muito longe. E como ele te controla de muito longe, você tem um jogo para jogar. Sim. Exatamente porque você desconhece o agente gerador dos fenômenos que te controla. Tá? Mas te controla, mas de muito longe. E aí tem o Naruhodo 170, que é para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito, que a gente fala da ideia de processo estocástico. Até o professor Milioni ajuda nisso, que é um professor do ITA, de processos estocásticos. Que a gente mostra que os processos estocásticos são fenômenos, eventos que são determinados numa escala temporal. E tem graus disso. Quando é próximo de você, como você ignora o processo estocástico que te controla, você ganha um certo senso de agência, mesmo, individual. Tá? Mas do ponto de vista distante, você é controlado pela sua biologia, pelo clima, né? Então, por exemplo, uma coisa do... E aí a crítica ao intelectualismo, sobretudo o intelectualismo de humanas, tá? Você ser temos que defender os direitos e blá blá blá, as minorias e tudo mais. E você não entende o mínimo de matemática para entender o efeito do clima sobre a gente, entender o que é o ciclo da água, da biologia, sabe? Você vai fazer uma crítica errada. Porque, temos que diminuir a desigualdade. Beleza, concordo totalmente. Como? Você vai dar iPhone pra todo mundo? Não tem material pra isso, sabe? Diminuir a desigualdade, o que seria igual pra todo mundo? E aí existe a diferença entre igualdade e equidade, né? Você tem que dar proporções diferentes pra pessoas diferentes. Mas se você dá porções diferentes pra pessoas diferentes e soma tudo, será que essa soma é compatível com a Terra? Pra boa parte dos discursos não tem conta pra isso. Com certeza. E o povo não pensa. E essa é a merda, entendeu? E é por isso que vira lá o intelectualoide com 37 empregados e eu sou de esquerda, né? Blá, blá, blá e tal, e o autor e tal. E não entende a realidade social do bagulho, que ele tem que abrir mão das coisas também, sabe? Então, tem uma notícia recente, muito interessante também, que a gente vai conseguir mais de 1 trilhão de reais taxando grandes fortunas, né? Por ano. Conseguiríamos, né? Pela modelagem. Aí eu fui atrás da conta, falei, nossa, tudo isso? Aí fui atrás parece que é isso mesmo, a conta tá perto, né? Só que aí, quantas pessoas vocês vão taxar? 50? Porra, 50? Dá pra pôr numa van? Dá pra pôr num ônibusinho? Exatamente, então, exatamente. E tudo bem, então vamos imaginar que a gente taxou essas pessoas e tem esse montante. Como que a gente distribuiria isso de uma forma mais equitativa possível? Esse é um desafio. Precisamos das exatas, precisa do processo estocástico, precisa de pesquisa operacional, modelagem mesmo, matemática e financeira pra isso, né? Só que o povo da humanidade não estuda o bagulho, entendeu? Então, a diferença entre mecanismo e disposição, que os dois existem, os dois cooperam, sabe? Falta essa integração das áreas, né? E foi muito legal a minha experiência como transfuga de classe, que é uma coisa que vai me afetar a vida inteira, que uma das coisas que eu relutei mesmo é quebrar exatas humanas biológicas. Mesmo. Tem que juntar tudo mesmo. E aí você percebe que todas as áreas conversam, ou de um jeito nerdola ou um cirandeiro, mas dizem a mesma coisa, porque o fenômeno é o mesmo. Não é formidável, Ken? Sensacional. Eu acho fantástico.
Né? É sensacional. Só, do ponto de vista coletivo, é mó legal. Porque gera, por exemplo, produtos culturais como o Naruhodo, que é muito legal, né? Só que, ao mesmo tempo, do ponto de vista individual, de novo, é uma merda. Porque você poderia estar mais adaptado, sabe? Então, por exemplo, eu tenho certeza que a sua filha vai ser muito mais adaptada que você. Espero que sim, até. Então, mas de novo, isso é também ambíguo. Porque várias coisas que ela vai ter de forma adaptada, ela vai naturalizar. E aí o desafio é você não criar o intelectualismo nela. Porque aí ela vai reproduzir prática de privilégio sem perceber. Esse é o negócio. A ideia é você estar na eterna desadaptação. E eu concordo totalmente com o Freud no mal-estar na civilização. Que é, para garantir a felicidade coletiva, a gente tem que tancar o sacrifício individual mesmo. É a neurose. Você vai ter que tancar a neurose, sabe? Eu não gosto da definição do Freud inconsciente. Acho que não precisaria de nada disso, ela é muito eurocêntrica. Mas as análises que eles fazem são muito boas. Muito boas mesmo. Muito boas mesmo. Então, eu não sei, eu acho esse episódio fantástico, eu gostei muito do meu processo. Agradeço muito a Marielle, porque eu lembro de mim mesmo, vendo a palestra dela lá no TED. Eu olhei, caralho, era isso! E encaixou na minha cabeça, tuf, sabe aquele meme do cara, puff, assim... Nossa, era isso. Aí eu li 370 mil coisas sobre transfuga de classe. Recomendo fortemente ler os livros da Eni Ernaux também. E eu tenho certeza que esse discurso, e aí a parte final do episódio, esse discurso, sobretudo para quem fez faculdade nos anos 2000 para frente, vai afetar muita gente, né? E aí tem uma parte final que tem pouca literatura, eu achei um artigo bom, assim, mas ainda tem pouca literatura, que é assim, como você tem uma geração de pessoas que entraram no ensino público, aqui eu vou falar só Brasil, tá? Porque foi períodos diferentes em lugares diferentes. Na França foi nos anos 70, mas aqui nos anos 2000. Como você tem um grande acesso de pessoas ao ensino público e, de certa forma, a disposições sociais diferentes, né? A mobilidade social, que não necessariamente é a mobilidade financeira, né? E econômica. Então, a gente tem muita... E eu conheço, tá? Eu conheço, assim, tem dados também. E a gente tem o Naruhodo 373, como funciona a carreira de cientista, que eu continuo falando que é uma péssima carreira, e ela gera exatamente esse conflito do transfuga de classe. Então, por exemplo, você tem doutorado, você tem doutorado. Não é esperado que você passe fome. Mas tem pessoas em insegurança alimentar. Tem pessoas com 45 anos que moram em república até hoje, porque sempre viveu de bolsa. Não vai ter aposentadoria. Esse é o transfuga de classe social que não acompanha o econômico. E as pessoas naturalizam. Se você é muito escolarizado, você vai ter uma boa condição de vida. Isso é uma falácia, tá? Esse foi o lado negativo das políticas de inclusão social e econômica dos anos 2000. Não foi tratado isso. Você só botou as pessoas, felicidade, bom Natal aí na sua casa nova. E acabou, né? Então, tem que ter uma reflexão individual. Como se isso fosse garantia de todo o restante. Exato. De novo, é dialético. Ajudou muito? Ajudou. Né? Por exemplo, o Ciência Sem Fronteira ajudou muito? Ajudou. Mas gerou uma geração de pessoas desadaptadas. E isso é importante. De novo, não é pra ver a desadaptação como um problema, ela é uma skill. É uma habilidade. Você vê mais do que os outros, porque você tá o tempo inteiro pensando em lados que as pessoas naturalizam. Você incorpora em você violências simbólicas que você pode usar pra te movimentar. Então, você pode usar esse hábitos pra te paralisar, mas você pode usar esse hábitos pra te movimentar. Né? E aí é tancar a responsabilidade individual de uma coisa que você não escolheu, mas é isso aí, né? E aí vem a parte final, que é como uma classe de pessoas ascendeu, as pessoas começaram a se relacionar. Então você entra na universidade, você convive com pessoas que não têm transfuga de classe e tá na universidade porque o pai tem, o avô tem, todo mundo esteve, né? E ainda mais cursos mais disputados, medicina, direito, engenharia, coisas do tipo. E eventualmente pessoas se relacionam, né? Eu achei um trabalho só, mas é uma coisa que vai crescer no futuro, tá? Que é a questão, do mesmo jeito que a gente tem pesquisas, por exemplo, de casamentos interraciais, a questão de casamentos e relacionamentos entre pessoas transfuga de classe, não. Dá muito problema aqui. Porque um dos cônjuges tem um lugar, ele tem um lugar e ele quer manter esse lugar, né, de privilégio, e o outro não. O outro vive se movimentando. Então, pode gerar problemas de desadaptação muito graves. E o artigo de 2005 do Lahire mostra isso, né? Dá alguns exemplos disso. Que é, por exemplo, imagina que a gente é casado e a sua família é mais tradicional. Ela não é rica, mas ela é mais tradicional. Todo mundo fez faculdade e tal. Você vai ter valores mais estanques. Você, por exemplo, vai naturalizar ter empregado. Porque todo mundo tem, o avô, o bisavô, todo mundo teve. Você vai naturalizar. Eu não vi você um empregado, né? Eu que tenho transfuga de classe, não.
né? Talvez parentes meus foram empregados. Entendeu? Então eu entendo o outro lado. Falo, não, eu mesmo limpo, sabe? A gente contrata um serviço que é mais caro, mas a pessoa é contratada só por aquela hora. Não precisa dormir, não precisa fazer coisas a mais, sabe? Não precisa ser da família, sabe? Nesse termo pejorativo. Sim, isso, é. Entende? Que nada mais é, na verdade, de uma herança da escravidão. Exatamente. Né? Então, você vê o intelectualismo reproduzindo práticas coloniais, né? Porque as pessoas não refletem, né? Então, imagina um casamento assim. Você não acha que vai dar ruim? Vai dar ruim. Então, na família de sei lá quem, você pode ser julgado. Aí você quer se adaptar, sofre mais ainda, introjeta a neurose, o sofrimento, né? E aí, o que acaba gerando ou casamentos entre transfugas de classe, porque aí você divide os problemas, mas ao mesmo tempo esses casamentos vão perpetuar e polarizar as diferenças. Você vai aumentar a herança neoliberal. E é por isso que o modelo neoliberal é muito comum em pessoas mais jovens hoje. Porque os pais deles foram transfugas de classe sem trabalhar isso direito. Olha que desgraça, Ken! Não é a discussão formidável. E o que a gente faz com isso? Tem que trocar ideia. Tem que trocar ideia. Porque é isso, né? Ascensão de classe sem consciência de classe... Muito bem. Gera exatamente esse... Gera o caminho contrário. Então, a fala, pai rico, filho nobre, neto pobre. É exatamente isso. E pobre não de dinheiro, pode ser pobre socialmente. Guerra, né? E aí o Bourdieu coloca, da questão do hábitos, os 3 tipos de capital, né? A gente tem o capital econômico, o capital cultural e o capital social. Então quando você dá escolarização, você dá capital cultural para as pessoas, mas sem capital econômico, né? Então eu sou uma pessoa de doutorado que passa aperto. Eu não tenho capital econômico porque está mais concentrado na herança neoliberal, porque eu trabalho para alguém que detém os meios de produção, mas eu tenho capital social porque eu entendo como o rico pensa, mas eu nunca vou ser como ele, né? E eu não quero ser como ele, às vezes eu quero, né? Mas se eu estiver naquele lugar, eu sempre vou ser infeliz. Eu quero ter as coisas que ele tem, né? Mas... Isso. Mas sem ser quem ele é. Isso. Mas será que você precisa do que ele tem? Será que você usaria da mesma forma? Então, provavelmente não. Provavelmente não. E aí vem a ideia do capital social, que é o uso que você faz do capital cultural a partir do capital econômico. Sim. Esse capital social. Então, a ideia é você ter essa distribuição. Então, assim, a literatura, sobretudo na França, mostra que não tem nada, assim... Tudo bem, a gente teve uma mobilidade social por meio da educação. Isso gerou esse fenômeno da transfuga de classe, que ainda vai ter muito trabalho. Muitos trabalhos, pesquisas e tal. Mas, ao mesmo tempo, polarizou a política e naufragou as nossas diferenças econômicas. E aí você vai gerar pessoas cada vez mais infelizes, né? A despeito, são pessoas muito escolarizadas, mas eminentemente infelizes e sem perspectiva de futuro. Então você tem capital cultural, mas sem econômico e social. E é por isso que todo mundo tá na internet sendo influencer, querendo gerar entretenimento. Vê se presidente de banco tem perfil na rede social. Deve ter 10 pessoas, sendo sobrinhos e um gato e o cachorro de alguém que faz o perfil do gato. Só, sabe? Não tem mais que 50 seguidores, porque não precisa. Porque ele já tem o capital econômico, que é o que manda hoje. Então, assim, renda mínima, para que as pessoas consigam transitar melhor o capital cultural por meio do capital econômico, gerando gerações com capitais sociais diferentes. Não é foda? Certo. Aliás, renda mínima é outro programa. Sim, vai ter outro programa sobre isso. Estamos estudando para isso também. Mas, assim, é indispensável. A gente já coloca como conclusão, indispensável. Sim, seja o modelo capitalista, o que quer que seja, renda mínima é indispensável. Para a sobrevivência da nossa comunidade mesmo, enquanto Estado de direitos. Claro. Gostou da discussão, Kim? Mas adorei. Então, agradeço muito a Marielle pelo insight. Obrigado por participar do programa, assim. Obrigado também a todas as pessoas. Eu fiz perguntas para outras pessoas, porque eu achava... Só para garantir que não era só comigo, apesar da literatura. Agradeço muito a Heloísa, o Rony Boy, que são amigos meus, né? Que eu perguntei, como é que foi a sua entrada na universidade? Me conta um pouco, sabe? Para ter mais ideias. Ajudaram muito aqui na elaboração deste episódio também. E a você também com a sua experiência, claro, que é só paciência. Imagina. E a do Reginaldo. Tá certo, então, tá aí. E terminando, Reginaldo, você é tão bom para mim. Reginaldo, você é tão bom pra mim. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.